Estamos recebendo Enio Vascov Nunes, que é empresário, dono da PC Informática e também foi eleito presidente da ACI, a Associação Comercial e Industrial de Camaquã, para os próximos anos. E vamos conversar com ele um pouco sobre a trajetória da empresa, sobre a atualidade agora de como funcionam as empresas, o comércio. Então, seja bem-vindo, Enio, aqui ao estúdio de podcast da Rádio Acústica FM. Beleza, Pablo, beleza. Eu fico muito feliz por esse convite, né? É uma satisfação muito grande estar aqui e poder conversar um pouco contigo aqui, contar um pouco da nossa história e do que a gente está trabalhando aí e planejando para o nosso futuro, né? Bom, a gente estava conversando aqui já fora do ar sobre alguns assuntos e aí a gente estava falando que tu gosta muito de chimarrão, né? Ah, verdade, E verdade. aí eu já vou entrar fazendo essa pergunta para ti. Tu prefere a erva moída da grossa ou a tradicional? Não, eu prefiro uma erva grossa, cara. Mas o Diego acertou, ele tinha me prometido um chimarrão, né, cara? E tá aí o E chimarrão. daí eu cheguei e tava me esperando com o chimarrão. Então foi uma recepção muito boa, né, cara? Com uma bebida que eu realmente gosto, né, cara? E a erva excelente, verdinha, né, cara? Muito boa. Bom, tu disse que é uma prática tua, né? De manhã acordar, ter que fazer o chimarrão. Então é uma tradição tua tomar o chimarrão. E aí a gente quer saber um pouco de ti, realmente da tua trajetória, um pouco da tua tradição pessoal, né? De onde tu veio, de onde saiu a ideia para mais de 20 anos atrás, quase 30 anos É atrás, verdade, fundar a verdade. PC Informática. Então, ô, Pablo, eu sou natural da Chuvisca, tá? Que hoje, a localidade que eu nasci, a Boa Vista, hoje é município de Chuvisca. Na época que eu nasci, ainda pertencia a Camaquã, depois foi emancipada a Chuvisca. Então, eu sou natural da Chuvisca, né? Trabalhei lá, plantávamos fumo, nós era a agricultura familiar. Plantava todo tipo de fumo, batata, aipim, né? Eu criava alguns pequenos animais lá, frango, para o nosso sustento, né? E eu lembro que naquela época teve muita seca e tal, e eu tinha 19 anos e eu cheguei e disse, meu pai, olha pai, vou embora, né? Não dá mais isso aqui, a agricultura estava ruim. E hoje, ainda conversando, a gente vê que o cenário da agricultura sofre, né, cara? Tinha que ter um incentivo maior para a agricultura, para o pequeno agricultor, assim, para o grande agricultor. Mas enfim, aí vim morar em Camaquã, comecei a trabalhar aqui, trabalhei, construí a minha primeira casa e fui construindo sonhos. Comecei a fazer um curso de programação e fiz, me formei, eu sou programador, né? Na época, computador era uma coisa meio que Não era para qualquer não um. era para qualquer um, existia muito pouco. Eram poucas empresas, tinha 2 ou 3 empresas em Camaquã que tinha, a prefeitura que tinha um computador. E eu fiz um curso de programação, né, cara? Trabalhava numa grande empresa aqui de Camaquã, né? Com este curso que eu fiz, eu fui promovido, né? E aí segui na parte de desenvolvimento, mas não me adaptei com o desenvolvimento, fui mais para a parte de hardware, redes. O que eu gostava mesmo era de montar o equipamento, instalar peças, sistemas, ver a máquina se criando e não desenvolver. E um belo dia eu desci no centro de distribuição e chegou um caminhão carregado de computador. E aquilo me surpreendeu. Eu disse, pô, mano, um caminhão carregado de computador. E aí estava eu e um colega meu e meu colega disse, não, e vai chegar mais. Eu digo, opa, mas então vamos vender esses outros. Aí o cara, não, isso aqui eu acho que não, deixa quieto, isso aí. Tá, mas então tudo bem, então não vamos vender, mas vamos arrumar, porque esse negócio vai estragar. E eu já me pintou aquela ideia, né? E o cara, meu colega, não quis, né, cara? E eu tentei buscar alguém que aportasse dinheiro, porque não tinha dinheiro. Tinha terminado de construir a minha casa ali, começado a vida, né? Então não tinha dinheiro nenhum, né? Mas estava aquela ideia assim, planejando, desenhando já o logotipo da empresa, né, cara? Então eu estava assim muito motivado. E aí não consegui ninguém acreditou na ideia. E aí eu fui sozinho, cara. Fui sozinho. Lembro que nessa época eu trabalhava em 3 empregos, eu dava aula em outra escola de informática. Eu trabalhava na CE e na Lojas Pompeia eu trabalhava. Na Lojas Pompeia eu trabalhava na parte de TI. E aí surgiu uma promoção lá de computador, ninguém tinha computador, e eu cheguei na SED, vou fazer uma venda hoje, né, cara? Reuni toda aquela equipe de engenheiros, do pessoal da SED, olha, gente, tem uma barbada aqui, tem uma promoção. Lembro que naquela época, em meia hora, eu vendi 10 computadores para aquela turma. Aí vendi, instalei, porque eu vendia, instalava. Então, instalei pro pessoal, e aí o pessoal
passaram-se 2 ou 3 semanas e o pessoal, não, a gente não sabe usar esse negócio. Estou com aquilo lá em casa montado, mas não sei, eu tenho medo até de ligar. Digo, não tem problema. Vamos resolver isso aí, vamos fazer um curso de informática. Me arruma uma sala com o atual gerente, que era o Vilmar, me arruma uma sala, vamos fazer um curso de informática para vocês. E treinei o pessoal, vendi um curso para eles e assim foi a nossa trajetória. Comecei a fornecer para a própria Pompeia, que até então eu era funcionário, né? Com isso, eu já tinha me mudado para o centro, tinha montado uma loja do centro, foi uma das pioneiras. Eu acho que a primeira loja de informática que teve no centro da cidade foi a minha, né? Que isso faz 27 anos. Né? Isso durante ainda estar lá na Pompeia, tinha a loja também. Durante estar na Pompeia, tinha a loja também. Então, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, cara. Eu lembro que no último período que eu fiquei na Pompeia, eu trabalhava das 7 à 1 da manhã. E então aí chegou um ponto que eu estava na exaustão, não conseguia mais fazer todas essas tarefas. Aí acabei pedindo demissão da Pompeia e fui cuidar da minha loja, né? E deixei de ser colaborador da Pompeia para ser fornecedor. Entendeu? E a maior parte dos equipamentos que a Pompeia adquiriu nesses primeiros anos da minha empresa, da minha existência da minha empresa, foram comigo, né, cara? Então, uma empresa que me deu muita força, né, Pablo? E tu comentou que tinha a ideia, inclusive desenhava o logo já, mas que a parte financeira era para conseguir iniciar um negócio. Isso acho que ainda é hoje o principal desafio, né, para quem quer montar um negócio. Na tua visão, tu acha que se fosse hoje seria mais fácil do que naquela época ou continua a mesma dificuldade ainda? Se fosse hoje começar uma empresa. Começar uma empresa sempre é uma dificuldade. Eu sempre digo assim, uma empresa tem que ter muito amor, muita vontade, apostar e pensar positivo. Porque toda pessoa que vai começar uma empresa, ela começa com dificuldades financeiras. E essas empresas que começam com essas pequenas dificuldades e vão escalando degraus, são empresas que têm chances de ter sucesso e permanecer 20 a 30 anos no mercado. Empresas que o dono, né, recebe pronto do pai, né, essas empresas não têm muitas chances de dar certo. É difícil, pode ver que às vezes o pai entrega para um filho uma empresa montada, com tudo estruturado, mas ele não caminhou cada degrau ao seu tempo e não acompanhou as dificuldades para poder montar cada etapa, né? Ele não tem certas vacinas ali que... Não tem. É que a gente era. Então, eu comecei muito devagar. Eu lembro que na época eu tinha R$1.000. Eu não sei se era reais, que dinheiro era, mas era um valor assim... Cara, eu comprava... Talvez hoje, se comparar o dinheiro de hoje, quem sabe eu tivesse começado com R$10.000. Uma coisa desse tipo aí. Então, com R$10.000, eu comprava um computador, entregava, comprava outro. Só que aí isso foi multiplicando. E naquela época eu digo que a venda de computador, a necessidade de computadores, era que nem a informação. Era muito mais rápido naquela época. Todo mundo precisando. Porque as empresas começou uma aceleração que talvez muitos não analisaram isso ainda, mas naquela época a informação, a internet começou a acelerar as coisas, né? E eu lembro que na época que eu trabalhava na empresa, nós tínhamos aqueles modem discado, que tu discava por linha de telefone e tal, era a velocidade 14.400, né? E a gente trabalhava dessa forma. E isso começou cada vez a evoluir e ficar mais rápido. As informações, nós tínhamos em todos os setores. E isso obrigou as pessoas a adquirirem computadores, né, cara? Então a gente cresceu muito rápido, né? Pegou bem uma época em que o computador ele estava se tornando mais popular, tanto em empresas menores ou de interior, quanto nas casas das pessoas. Comentou que vendeu para teus colegas de trabalho na época, né? Porque lá no início o computador era uma máquina que dificilmente alguém teria dentro de casa, né? Acho que foi por aí, no final dos anos 90, que começou a popularizar mais, né? Na verdade, em 2005, né, que entrou uma medida provisória, a MP do Bem, que era essa MP do Bem, ela promovia a inclusão digital. Então, para que pudesse baratear os equipamentos, todo equipamento que fosse possível de com ele acessar a internet, desde um celular, um roteador, um modem, que na época se usava muito modem discado ainda, modem ADSL,
notebook, computador, tudo que proporcionasse acesso à informação digital tinha um incentivo do governo, que o varejista tinha isenção de PIS e COFINS na compra, né? Aliás, tinha crédito de PIS e COFINS na compra e isenção na venda. O PIS e COFINS é um dos impostos que mais pesam, tirando o ICMS, é o segundo imposto que mais pesa no bolso de um empresário hoje, né? E nós tínhamos essa isenção. Cara, quando isso surgiu, eu fiz os cálculos, eu digo, agora ninguém segura, o negócio ficou fantástico. E realmente surgiu aquela onda azul. Mas como numa empresa, para quem é empreendedor, em qualquer negócio, nunca nada é sempre bom, porque tem fases boas, fases médias, fases ruins e tudo pode mudar, né? Então, quando eu achei que era tudo uma maravilha, da noite para o dia, todos os magazines, os supermercados começaram a vender computador. Tu vai lembrar disso aí, que se tu entrasse na época, o mercado era o nacional, chegava ali e tinha um setor só de computadores. Entendeu? Tu entrava no magazine aí para comprar uma geladeira, eles queriam te vender um notebook, porque aquele notebook dava muito mais, porque o notebook cobria os impostos dos outros produtos que não tinham isenção, né? E aí, quando eu pensei que estava tudo bem, eu digo, não está mais tudo bem. Já fui pegando, né? Mas aí nesta época eu já era autorizado de diversas marcas, Epson, Bematec, Eugin, Daruma, ZPM, enfim, eu já tinha já estava no mercado e estava indo rápido, né? Então eu já era assistência técnica autorizada de diversas marcas. E aí eu lembro que eu vi que ia entrar a obrigatoriedade do uso de cupom fiscal em todo o estabelecimento. Passaria a ser obrigatório. Eu digo, opa, está surgindo um novo produto. Fiz contato com o Cefaz, me cadastrei no fisco, né? Hoje a minha empresa ainda é credenciada ao fisco, nós somos a única empresa de Guaíba até Pelotas que pode fazer intervenção fiscal no equipamento fiscal, se houver a necessidade. E a gente começou a vender impressora fiscal, automatizar as empresas. Aí todas as empresas tinham que se automatizar, botar um computador, um leitor, uma impressora. E a gente fazia todo esse trabalho aqui na PC Informática, né? Isso aí, Paulo, isso aí durou até uns 3 anos atrás, quando também se anunciava o fim da impressora fiscal. Então, para te ver quantas mudanças a gente passou nesse longo desse tempo. Né? Só nesse começo aí eu já percebi que teve lá no começo, então tu vendendo só computadores, sem muita personalização, né? Só computadores ali para os teus colegas prontos. Mas também teve aquela fase em que tu identificou que as pessoas, elas não eram todas elas que precisavam de um computador igual. Algumas precisavam de um computador para uma determinada coisa, outras para outra função, e aí também foi uma jogada tua para... Foi uma jogada, porque na verdade, quando a gente montou a empresa, o nome da nossa empresa era Personal Computers, personal de computadores personalizados. Então a gente montou essa empresa porque eu queria montar um computador personalizado. Era difícil tu fechar uma combinação de memória, disco, placa, processador. Os computadores naquela época eram jampeados, tu tinha que conhecer mesmo para realmente montar um computador e te dar um desempenho, né? E como eu montei computador até para colegas teus que promoviam festas, eventos, aí precisava de uma boa placa de som, uma boa placa de retorno. Então tu personalizava, né? Então o nome da empresa, quando se criou, era Personal Computers. Apesar de vender computadores prontos, a nossa intenção era personalizar. Com o tempo, passar do tempo e o nome, a difícil pronúncia do nome Personal Computers, as pessoas colocaram os clientes colocaram o nome de PC Informática. E a gente adotou, porque soou muito bem esse nome, PC Informática. PC Informática. Tanto é que tem muitas pessoas que... Agora não, agora eu já estou mais conhecido, mas quando eu trabalhava muito na noite, que eu trabalhava na Pompeia, eu não aparecia na loja. Então eu administrava a loja e trabalhava na Pompeia. Então eu ficava muito menos tempo na loja, né? Porque durante o dia eu fazia compras, fazia entrega, fazia montagem, eu tinha 2 pessoas que ficavam na loja. E as pessoas achavam que o meu nome era Paulo César. Aí chegava procurando, eu quero falar com o Paulo César, eu quero ver um computador com o Paulo César. Não, mas não tem Paulo César. Como não? Paulo disse para ele me atender, o cara não quer me atender. Não, mano, não tem Paulo César. Aí depois, não, só é que pelo nome PC acharam que PC é Paulo César, né? Mas não, o nome na verdade era Personal Computers, de computadores personalizados. E tu acha que nessa época das personalizações específicas de computador, para quem gosta de jogar ou para quem quer, que nem tu comentou sobre a questão do som também, foi um momento onde a loja se popularizou mais ou ela já tinha?
acontecido. Não, com certeza foi, com certeza foi. Esse momento de fazer os computadores personalizados e a entrada da MP do Bem, que deu o programa de inclusão digital, tornou possível as pessoas terem um computador em casa. Que era uma coisa muito cara, né? Era muito caro. Né? E com todas essas... o trabalho que a gente fazia de personalizar, de montar um projeto para ti, era como construir uma casa, o teu computador. Viu? Para que eu quero esse computador? Eu tenho engenheiros que desde o seu primeiro computador foram montados comigo, que exigem uma placa de vídeo melhor, exigem um HD, uma memória, né? E esse trabalho ainda é realizado hoje lá. é realizado. Inclusive, agora tem voltado com bastante força a gente montar equipamentos de alta performance aí para essa gurizada que gosta de jogar e até mesmo para profissionais que precisam desenvolver projetos, porque hoje é tudo 3D, né? Tu vai fazer uma casa ou tu vai reformar uma peça da casa, o teu engenheiro ou o teu projetista, né, o arquiteto de interior de designs, ele te entrega um projeto em 3D para te ver o projeto antes de executar. Entendeu? E isso exige uma máquina com maior capacidade, com a placa de vídeo maior, né, que possibilite rodar esses tipos de software mais pesados. Né? A gente percebe pelo que tu vem falando que para poder empreender, ainda mais que a gente comentou que uma pessoa que veio do interior não é uma família de empresários, né? Foi um espaço que tu percebeu que tinha para começar o teu negócio. É importante que se tenha esses momentos de se reinventar um pouco, né? Não precisa ser totalmente, mas de sempre ir percebendo o que está na tendência do mercado, né? E ir se adaptando. Por exemplo, tu falou sobre a questão dos computadores personalizados. Teve a oportunidade que surgiu com essa MP do governo federal para facilitar as pessoas comprar. E depois, quando isso se tornou popular até demais, ou que bom, né? Que também as pessoas tiveram esse acesso mais facilitado, já teve que ir para esse outro lado da questão das impressoras fiscais. E aí elas acabaram, não é que acabaram, mas ter uma tendência de... Não, já acabou. Já acabou. Já acabou, não, é difícil de se encontrar hoje. Não, hoje é uma impressora não fiscal, NFC, que pode ser comprada em qualquer magazine, ou tu pode imprimir a tua nota, o teu cupom fiscal de consumidor, numa impressora já tinta. E aí hoje, qual foi o último passo, talvez, que teve que ser dado, ou mais recente, para se manter firme no mercado que muda cada vez mais rápido? Muda. Eu diria que a minha vida não foi fácil, Pablo. Eu tenho que me reinventar a cada ano. Mas eu quero voltar lá atrás. Eu venho de uma família de agricultores, né? Eu sou agricultor, né? E assim, e na minha família não teve ninguém que empreendesse. Mas se eu voltar atrás no tempo, tá? Eu vou ver que eu nasci com sangue de empreendedor. No sangue nas veias corre empreendedorismo. Eu lembro que o meu tio, que era muito, muito próximo lá, ele tinha aqueles botecos de campanha, sabe? Uns armazém que vendia... De tudo, assim, de né? tudo, até remédio vendia, né, cara? Até remédio. Vendia salame, vendia carne, vendia... E chapéu, enfim. Ferramenta, ração. Vendia de tudo. O que tu precisasse no boteco lá tinha. E eu, na época, eu tinha acho que uns 14 anos e o meu tio estava meio desgastado com aquilo, não queria mais cuidar e me chamou para trabalhar lá. Vem cuidar. E eu gostava de negociar, de vender, né, cara? E eu fui trabalhar com o meu tio. Então, eu nunca me esqueço, né, cara? Um dia o meu tio saiu de, toma conta aí, né, cara? E aí chegou um cara para entregar um pedido, um representante, um pedido, cara, de chapéu, boné para fora, se usa muito chapéu e boné, né? E aí eu já negociei com esse representante. Quanto é que deu esse pedido, meu amigo? Esse pedido, um exemplo, deu R$1.000. Tá, mas e se eu te pagar à vista aqui no dinheiro? Eu vou te consigo por 800. Então, bota aí, descarrega o pedido, eu vou te pagar à vista no dinheiro. Porque eu fui lá dentro antes, olhei na maleta do meu tio, tinha uma maleta. A maleta estava recheada de dinheiro, né? Eu tenho dinheiro, vou pagar à vista pro cara. Quando eu chego em casa, chega o meu tio em casa, e aí chegou o chapéu, chegou os bonés, chegou, tio, tá tudo aí. Tá, tu acertou os pagamentos? Não, que acertou, eu paguei tudo à vista. Mas tu tá louco, guri, como é que me paga à vista? Nós tava com dinheiro, tio, paguei à vista, peguei um desconto. Então isso aí já vem de tempo, né, cara?
de tempo, né? Do carisma de atender o cliente, a negociação com o fornecedor. Isso é uma coisa que eu acho que a gente meio que nasce um pouco com isso, né, cara? Precisa ter já um pouco em si, né? Esse olhar diferente para ver essas oportunidades que aparecem às vezes. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso aí está às vezes, tem que ter dom. Todo mundo tem que ter um pouco de dom. Tu não estaria aqui apresentando se tu não tivesse um dom para ser, né, radialista, apresentador, ou coisa assim, né, cara? Então, né? Eu não estaria na minha empresa há 27 anos se eu não tivesse um certo dom, não amasse aquilo ali, de ser um empreendedor, né? E aí, saindo lá do interior, montou a empresa, teve alguns desafios já no caminho e talvez o desafio que tu enfrenta seja também o mesmo de praticamente todos os empresários hoje em dia, que é a questão da era digital, né? Que tudo se transformou no online, as pessoas hoje às vezes até evitam comprar, evitam não, mas acabam não comprando no comércio local porque encontram mais barato na internet, em algum site de fora até. E tudo isso acredito que seja também um fator que teve que fazer com que não só o teu segmento, mas todos os segmentos tiveram que se reinventar um pouco, né? Verdade. Tu sabe, Paulo, que assim, ó, dando sequência naquele assunto que a gente estava, falando no fim da impressora fiscal, entrou a não fiscal, a gente já sentiu isso aí e se reinventou porque nós saímos um pouco da automação comercial e diversificamos os produtos da nossa loja, nosso mix de produtos. Por quê? Eu não podia ficar fixado a um produto, como tu bem falou, a concorrência da internet, das vendas digitais. Hoje, tu entra na internet, tu compra um produto lá da China, o produto já não tem mais o problema de alfândega, o produto já é tarifado e tu recebe dentro de 15 dias aqui em Camaquã. Entendeu? Então, a gente se reinventou o nosso mix de produtos e fomos para o online, tivemos que nos aliar. Na verdade, desde 2011, a gente já vende na internet. A gente já vende na internet, desde 2011. Só que as nossas vendas na internet, eu posso dizer que realmente deu um boom, deu um estouro, foi na pandemia. Foi um dos momentos mais difíceis para todas as empresas. Tu não sabia o que tu ia fazer no outro dia. Tu não sabia como tu ia pagar os teus funcionários porque tu não estava vendendo. Tu não sabia se os teus familiares estariam todos vivos na próxima semana. Então foi um momento de muitas incertezas, né? Eu lembro que um dia, quando deu lockdown, eu saí na frente do nosso apartamento e olhei para a rua. Tu sentia a rua vazia e tu ouvia um murmúrio, um gemido, um negócio. Eu não sei se foi psicologicamente ou se existia aquilo nas ruas mesmo. Um negócio aterrorizante, tá? Neste momento da pandemia. E neste momento também, com a gente fechado, trabalhando internamente, eu e a minha mulher, eu e a Andressa ficamos trabalhando porque a gente tinha que despachar os pedidos que a internet seguiu vendendo. E a demanda triplicou. Por quê? Porque aquelas pessoas que não compravam na internet estavam confinadas dentro de casa, precisavam dar seguimento do trabalho, precisavam comprar um computador novo, uma webcam para fazer uma videoconferência, ou um tablet. O pessoal do home office teve que se adaptar também, do home office teve que se adaptar. O cara, vou ter que trabalhar home office, mas não tem uma cadeira. Enfim, e não tem uma impressora, eu preciso de tinta, suprimentos, papel, impressora. Então, nossas vendas triplicaram, né, cara? Nós tínhamos um projeto de abrir 10 filiais em cidades vizinhas, né? Já tinha cidades, algumas pontuadas, inclusive tínhamos abertos em São Lourenço do Sul. E quando veio a pandemia, houve uma mudança de 360 graus. Aí eu mudei totalmente meus planos, olha, vamos fechar São Lourenço do Sul, encerro o projeto de filiais e vamos focar no online. Vamos focar no online. Não tem mais por que ter filiais, porque o mundo inteiro vende para Camaquã. Então eu posso vender para o mundo inteiro. Claro que hoje eu não vendo para o mundo inteiro, eu vendo. Mas pode? Mas posso. Brasil inteiro eu vendo. Para todo o Brasil eu vendo. E essa acho que também é uma decisão, são escolhas que o empresário de tempo em tempo precisa fazer, que é de saber a hora de desistir de um projeto também, né? Poderia daqui a pouco ter, por uma questão de orgulho, não posso fechar a filial de São Lourenço, eu tenho esse projeto, eu falei para meus amigos que eu ia fazer isso,
E não dá para ter isso, né? Tem que ser Não, muito racional nessas horas. Tem que ser racional e tem que tomar decisões rápidas. Tu sabe que a decisão de fechar a loja de São Lourenço, uma coisa que eu sempre digo, eu sempre fui uma pessoa que, assim, ó, se eu tô com um problema, eu nunca fui de perder o sono e dizer, não dormi essa noite. Se eu tô com um problema, eu procuro dormir. Porque depois de uma noite bem dormida, tu consegue ter a cabeça mais tranquila para resolver os teus problemas. Então, tu tá com um problema, tá com uma dificuldade financeira, dificuldade de fazer um negócio, dificuldade de tomar uma decisão, cara, uma noite bem dormida, no outro dia tu acorda e repensa o que tu vai fazer. Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive problema com dormir. Na pandemia, eu tive problema, perdi o sono muitas vezes, porque a gente tinha a ajuda do governo, mas tinha um monte de pessoas para pagar, um monte de pessoas que iam receber a metade do que recebiam e que iam passar dificuldades, né? Então eu perdi o sono diversas vezes. E aí, certo dia à noite, perdi o sono, minha mulher também conversando com a Andressa, e eu disse para ela, nós vamos fechar São Lourenço. Ela, não, vamos pensar um pouco, calma, não, vamos fechar São Lourenço. Não, mas quem sabe, não, dia 1º de abril agora, parece que era abril, né? Fechamos São Lourenço. E não me lembro agora o mês certo, mas fechamos, e aí, não, vai decidir, não, está decidido, fechou São Lourenço, encerrou São Lourenço. Isso, no outro dia cheguei na loja, comuniquei meu pessoal lá, meu gerente, meus funcionários, olha, infelizmente vamos ter que encerrar as atividades. Porque eu tive que buscar mercadoria lá para suprir a demanda do online, entendeu? Então são decisões que tu tem que tomar, né, cara? Tem que tomar decisões. Aí a minha mulher me diz, pô, mas nós precisando vender mais, a loja fechada, tu vai fechar a filial? Não, nós temos o seguinte, ó, nós vamos vender produtos 110 volts e vamos aumentar nossas vendas em 20%. Aí a minha mulher... Quantas cidades eu atendo no Brasil que é 110 volts? Esses caras não compram jarra elétrica comigo, não compram cafeteira, não compram forno, não compram liquidificador, porque é só 220 que eu vendo. Então vamos botar 110 com a carteira de clientes que nós temos, os marketplaces, vai aumentar em 20%. Aí eu lembro que o comprador ia na loja lá fazer as compras, botar os pedidos, e eu cheguei e digo, André, o meu comprador, o cara que está há 20 anos comigo, compra 100 peças do aquecedor modelo tal, 110 volts, e tantas peças, 220. E o produto tal, tantas 110, tantas 220. O André me olhou meio estranho, voltou, foi um pedaço e voltou. Mas tem certeza? 100 peças de aquecedor 110? 100 peças, pode comprar, André. Ele foi de novo até a minha mesa, eu trabalho na frente da loja ali, até da minha mesa até a sala dele, deve dar uns 10 metros. Ele foi mais um pedaço e voltou. Mas, cara, mas eu tô achando... Digo, André, compra 100 peças do 110 e encerrou o assunto. Tá, vou comprar, tá mandando, vou comprar. E aí a gente começou a vender produto 110 também, né, cara? Então foram maneiras que se achou, né, assim, no momento ruim, de achar alternativas de continuar no mercado e continuar faturando, né? E a gente, lá no começo da conversa, e até antes de começar de fato aqui a conversar no podcast, a gente estava já conversando sobre a questão de que as coisas acabam sendo cada vez mais rápidas. As coisas acabam sendo cada vez mais rápidas, né, no mundo. As coisas são mais dinâmicas. E aí, nessas horas, por exemplo, quando tu vai decidir fechar São Lourenço para focar no online, aí já veio essa possibilidade de aumentar em 20% as vendas por conta do 110. Isso é uma decisão que é tomada rápida? Ela é por intuição ou ela é uma coisa pesquisada, estudada, leva um tempo para tomar uma decisão dessas assim? Como costuma ser para ti, né? Porque eu imagino que para cada um deve ter uma maneira, né? Em grandes corporações que têm diversos CEOs e de gerente para cada departamento e diretor para cada departamento, isso tudo leva um tempo para se tomar essas decisões. Agora, numa empresa pequena, que nem a minha, que os diretores, eu e a minha mulher, essas decisões a gente toma... Senta para tomar uma cerveja e toma as decisões. Numa conversa de madrugada, toma essas decisões. A gente tem que ser rápido. Porque se eu não tomar uma decisão rápida, eu poderia ter um prejuízo enorme em São Lourenço. O aluguel, cara, a cidade pequena, parar totalmente as vendas, uma equipe de funcionários. Então, tem que ter decisões rápidas. Infelizmente, tem que ser assim. E essas decisões têm que ser tomadas por nós. Então, não adianta eu não vou reunir um gerente, um CEO, entendeu? Para tomar essa decisão ou para fazer uma análise e ver se é viável ou não é. Que nem uma grande empresa. Em pequena empresa, a gente mesmo toma essas decisões e... Eu já vi algumas pessoas falando, por exemplo, que uma grande empresa ela tem
Óbvio que ela também tem uma grande responsabilidade, empresas multinacionais, mas elas acabam tendo um pouco mais de possibilidade de falhar do que uma pequena empresa. Às vezes a pequena empresa ela está indo muito bem, mas ela está a 1 ou 2 erros de realmente quebrar, né? Que a pessoa não conseguir. Por exemplo, foi 2020 quando fechou São Lourenço. Foi 2020. E aí a pandemia ainda durou mais um ano inteiro, ou mais até. Foi até comecinho de 2022, ainda se falava em pandemia, né? Então foi uma decisão que poderia, no mês seguinte, acabar a pandemia e aí tudo voltar ao normal, mas não foi assim que aconteceu, né? Se manteve por muito tempo ainda. Se manteve, né, cara? E são decisões que, às vezes, quem está administrando, tá? Às vezes o cara acerta e às vezes o cara erra, né? E a gente, pelo conhecimento que a gente tem, por estar há 20 e poucos anos no mercado, tem coisas que tu tem que, já pelo teu próprio tato, analisar. Dizer, olha, isso aqui não precisa, entendeu? Fazer muita análise, isso aqui não dá mais, encerrou e toma decisão rápida, né, cara? E muda o rumo, né, cara? Então, foi o que a gente fez. E como tu disse, a pandemia era um momento de muita incerteza. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Tu não sabia o que tu ia fazer no outro dia. Tu não sabia se no outro dia ter o que comer, se o mercado ia abrir, se ia conseguir trazer em água, arroz, feijão. A gente não sabia, né? E aí teve que se adaptar novamente, entrou para essa questão, diversificou mais os produtos que são vendidos. Hoje vai muito além da informática, vai muito além dos computadores, né? A gente estava falando antes que tem muito produto, até agora nessa nova tendência aí dos veículos elétricos também, né? A gente tem praticamente um magazine. Quem acessar o nosso site, que depois a gente vai falar aí, acessar o nosso site, vai conhecer todos os produtos que a gente vende na loja. São mais de 5 mil itens, porque a gente vende para todo o Brasil. Então a gente tem muitos produtos que não estão expostos na frente da loja, como roçadeira, de jardinagem, equipamentos de jardinagem, ferramentas, lava-jato, tem desde pequena a grande porte, essas lava-jato para lavar carro. Então tem uma série de produtos que a empresa tem. Toda a parte de linha de casa digital, eletroportátil. E essa nova tendência que tu estava falando agora, os chamados eletropropelidos, que são os carros, né, cara? Os carros e motos, na verdade as motos, né? Elétricas, né? Os autopropelidos, né? Que não necessitam de CNH, né? Então, é como se considerado uma bicicleta elétrica, né? A gente entrou nessa linha. Hoje nós temos patinete, temos 2 modelos, temos a Tui, que é uma moto produzida aqui em Santa Catarina, né? E temos a Tui Mais, na verdade, que é uma moto que tem uma capacidade de autonomia de até 60 km, velocidade dela chega a 32 km, né? Carrega em 6 horas a bateria, suporta 190 quilos, né? Então, é uma moto para te andar dentro da cidade, é uma mobilidade urbana, é um brinquedo, né? Mas é um produto muito legal. E temos uma outra que é muito comparada a uma Honda Bis, né? Que é a da Watts. A Watts hoje, para quem não conhece, é uma marca que tem uma fábrica em Manaus, é totalmente nacional, produto com 12 meses de garantia. Também tem uma autonomia de 60 km. Se botar 2 baterias nela, ela tem a possibilidade de botar 2 baterias, chega a 120 km. Velocidade máxima para ser um autopropelido, 32 km por hora é o que a legislação permite para não usar CNH, não ter necessidade de CNH, não ter necessidade de emplacar e nem de usar o capacete, né? Essa moto aí, ela hoje foi adquirida pelo grupo Multi, que é da Multilaser, é um dos fabricantes, o nosso primeiro fornecedor, primeiro parceiro, né? E agora surgiu essa oportunidade de eles terem uma empresa na região aqui que fosse representar a marca. Eles me procuraram, o Rodrigo, que é o diretor lá da empresa, me procurou e disse, a gente gostaria, pela parceria de todos esses anos, que a PC Informática assumisse essa marca aí. Hoje, nessa linha aí e na linha de motos, mas aí motos de 120, 160 cilindradas, eles têm 25% do share de mercado no Brasil. Então, eles são os líderes de mercado quando se fala em moto e autopropelido elétrico, né? E a nossa... Já nos cadastramos como autorizada, nós somos assistência técnica autorizada e revenda, né? E o próximo passo agora acredito que até maio do ano que vem, a gente vai abrir uma concessionária de motos elétricas aqui na cidade. Então, uma concessionária onde eu vou poder vender a moto elétrica,
É uma moto que ela tem 160 km de autonomia. Se tiver 2 baterias, vai fazer 320 km. Chega a uma velocidade de 120 km por hora. Tá? E não necessita... Essa aí necessita emplacamento, essa moto. CNH, uso de capacete. É uma moto normal, uso de capacete, tá? É uma moto, porém ela é Elétrica, né? E ela tem uma vantagem, além de ela ser elétrica, né? A bateria dela carrega em 6 horas, pode deixar carregando ela de noite, usar durante o dia, tem 160 km por só com uma bateria para rodar. 160 km de autonomia. E ela é isenta de IPVA, né? Por ser um veículo elétrico, né? Tá protegendo o meio ambiente, é uma tendência muito forte. Acredito que a partir de janeiro, este ano acho que não, mas em janeiro nós já vamos ter uma moto modelo, a W125, na loja, à disposição dos nossos clientes que queiram lá fazer um test drive, testar, né? E essa concessionária ela vai ser separada da PC Informática, né? Vai ser separada porque para te poder vender, tu tem que estar cadastrado em diversos órgãos, porque é um veículo, né? Sim. Tem que estar cadastrado em diversos órgãos e o CNAE principal da empresa tem que ser concessionária de veículos. Então, na verdade, o nosso projeto, assim, que a gente já está pensando e planejando o próximo ano, né? Agora 2025 hoje encerrou, acabando né? o ano já. Né? Então, a gente já vai estar recebendo no começo do ano essa moto para a gente poder estar demonstrando. A gente já está alinhando com um banco aí para a gente poder financiar em até 60 vezes direto pelo banco, tá? Porque é um produto mais caro, tem que ter financiamento. E também um grupo de consórcio exclusivo da PC. Quer dizer, eu quero comprar essa moto, eu posso ir lá na PC Informática, ou vou ter um representante que vai te vender um consórcio. Posso comprar um consórcio. Um consórcio e pagar as suaves prestações ali. E é um consórcio como funciona qualquer consórcio de qualquer carro, de qualquer moto. Né? Hoje a PC Informática ela tem quantos funcionários? E como é que ela atua principalmente? Ela tem a sede ali e no site. E quantos funcionários tem hoje? Hoje nós temos 20 funcionários, tá? Então a nossa sede é onde está a loja. Aí depois nós temos muito forte a nossa assistência técnica, porque aqui na região a gente é autorizado NHS, que é no brake, VEG, que é no brake, que é a mesma fabricante de motores. Somos autorizados também Top Data e Henry, que são relógios pontos, que é o relógio ponto hoje tem que ser homologado pelo Ministério do Trabalho, tem que ser lacrado. Então nós somos uma empresa que pode fazer essa intervenção em relógios pontos, né? Então a gente é autorizado essas duas marcas. Somos autorizados Bematec, Epson, Eugin, enfim, nem sei te citar hoje todas as marcas que a gente é assistência técnica autorizada. E prestamos todo tipo de serviço de manutenção em televisores, computadores, notebooks, no-break, drone, impressoras, enfim, a gente arruma tudo que é eletrônico, tem uma turma grande na assistência. Então na PC são 20 pessoas aí trabalhando e aí nessa nova empresa já tem uma estimativa de quantos... Essa nova empresa, por ser uma concessionária, é claro que a gente vai utilizar a mão de obra, por ser um equipamento, uma moto eletrônica, a mão de obra, a mais especializada e que realmente conhece é a equipe da PC Informática, entendeu? Então, da parte da assistência. Da parte da assistência. Então, provavelmente que a gente vai abrir uma empresa, a gente tem outra frente do prédio para Zeca Neto, provavelmente a gente abra no outro lado lá, ter 2 ou 3 pessoas a mais, né? E no começo, né? Para começar a trabalhar, né? Para fazer a parte comercial e na parte da assistência o próprio pessoal da PC que vai fazer a parte da assistência. E Camaquã é uma cidade boa para empreender? Para começar um negócio novo? As políticas públicas que se tem, claro, a maioria delas não depende do município em si, mas o município ele facilita de alguma forma? Olha, eu acho que em cidade nenhuma tem facilidades para empreender, sabe? Que tu tem que ter persistência, tem que ter vontade, tem que acreditar, tem que trabalhar dobrado, porque eu não vejo incentivo nenhum, né? Não vejo incentivo nenhum. Agora, Camaquã é uma cidade boa, né, cara? Eu acho que se tivesse que escolher hoje uma cidade para abrir qualquer negócio, até que pretendo abrir esse outro negócio, que é na parte de mobilidade urbana, vai ser Camaquã, né, cara? E aí agora eu perguntei isso porque já fez parte da diretoria, mas agora no próximo ano, nos próximos 2 anos, né? 2 anos, vai estar à frente da Associação Comercial e Industrial de Camaquã, a SIC, que é
talvez a entidade uma das mais antigas da cidade, porque Camaquã tem 161 anos e a SIC 90 completou agora, né? Então é uma entidade que representa a classe ali dos empresários, dos proprietários de indústrias e que, de certa forma, é o que movimenta a economia do município, né? São as pessoas ali que criam novas empresas, que têm novas ideias e aí por isso que eu te perguntei como é que tu vê encara essa questão de no ano que vem assumir a presidência da entidade da SIC. Então, isso aí, essa ideia surgiu, né, numa conversa de bastidores, né, cara, porque eu fiz parte das últimas 2 diretorias, né, e a gente tem um grupo de diretores ali muito dedicado, eu te diria que é quase uma família, né. Esse pessoal trabalha muito agarrado, tem as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, né? E se tu pegar e ver a mobilização que a SIC faz quando tem um chamado, cara, todo mundo pega junto. Um exemplo, não gosto de falar de coisas ruins, mas um exemplo foi naquela enchente que deu, que o pessoal chamou a SIC e precisamos arrecadar A do ano passado. A do ano passado, foi 2024, né? Precisamos arrecadar alimento. Tu viu que o pessoal da SIC reuniu todo mundo e caminhão ali na praça e trabalhando dia e noite, arrecadaram toneladas de alimentos e roupas e tudo que podia. Então, a associação faz essa mobilização, né? E tem uma diretoria, então, muito engajada, né? E aí, quando eu coloquei meu nome à disposição, né, porque para dar sucessão ao trabalho que está sendo feito. Porque nos últimos anos aí, a SIC tem 90 anos e cada um faz a gestão no seu tempo. Mas a era digital, essa transformação, empurrou essas últimas 2 gestões a andar mais rápido. Tanto é que agora, tu viu que este ano nós realizamos ali o Camaquã Summit. Foi um grande evento também, né? Voltado para quem quer ter mais informações voltada para esse nicho da inovação, né? Inovação, foi o maior evento que já teve aqui na nossa região, né? Então, e aí eu fiquei empolgado, eu pedi pro pessoal, se o pessoal me acompanharem, me apoiarem, aí eu assumo, né, cara? E aí assumi, né, cara? Assumi com a mesma diretoria, né, cara? E pensando, né, cara, e com a obrigação, né, o compromisso, né, de estar perto do nosso associado, o pequeno comerciante, não só do pequeno, mas eu como um pequeno comerciante, tá ali de igual para igual com o pequeno lojista, né, cara? E também com as indústrias, em final, trazendo benefícios. Uma coisa que a gente fala sempre que precisa fazer, né, cara, trazer capacitação, né, cara? Ter mais gente capacitada para trabalhar, né, cara? Isso acaba até influenciando em novos investimentos de indústria, por exemplo, que você fala, tu que é muito ligado ao setor da tecnologia, hoje se tem eu vejo muitas pessoas jovens que saem de Camaquã para estudar com tipo de engenharia, de automação, eletrônica, e que não encontram tantas oportunidades em Camaquã, mas isso porque as empresas ainda, talvez desse nicho, não olham para Camaquã como um lugar que poderia ter bastante gente para trabalhar nisso, né? Isso é verdade, né, cara? Então, tem que investir em capacitação, né? E também, né, cara, a gente vai trabalhar assim, com essa proximidade para que o associado tenha um espaço direto dentro do site da SIC para que ele possa, se tiver alguma sugestão, entrar ali e dar a sua sugestão. Olha, eu acho que poderia fazer isso. Tem uma reclamação, pode reclamar, faz uma reclamação, tudo vai ser analisado, né, cara? Tem algum elogio, não precisa ter vergonha, pode elogiar, né, cara? Não precisa ter medo, pode reclamar. Na verdade, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, né, cara? Com o associado, né? Então, a gente quer estar mais próximo da indústria, mais próximo do comércio, né? E abrir essa janela para que eles possam conversar, que participem mais das reuniões almoço, porque a reunião almoço não é apenas um almoço. A reunião almoço tem um assunto, tem um conteúdo, né, cara? Né? Palestras, muitas vezes. Palestras muito boas. Hoje, por exemplo, eu participei de uma reunião almoço no Sindicato Rural e o assunto estava nos mostrando o cenário econômico. E isso é uma das coisas que nós, como associação comercial, a gente vai renovar o nosso ERP e nós queremos coletar mais dados. Eu quero ter mais dados para fornecer para o meu associado
meu associado poder ver um termômetro de como é que está o comércio em geral e poder se projetar. Como é que está o comércio em geral? Teve crescimento em relação a esse ano? Porque nós não temos esse banco de dados hoje que eu posso dizer, olha, no ano passado se vendeu X, este ano projeta se vender X, entendeu? Como é que está a situação? Como é que está o endividamento da população? Como é que está? Então, para ter esses dados, lógico, tem que se contratar um ERP e tem que se alimentar esse ERP. Então, isso aí está na nossa proposta. E uma coisa que eu achei assim, muito bacana, vários empresários já me ligaram e disseram, olha, Enio, estou à tua disposição, tu que precisar, como eu falei, do plano diretor, falei. Então o pessoal está junto, o pessoal gosta do associativismo, o pessoal encara o associativismo como uma coisa muito, e é muito importante, né? E querem colaborar, querem participar, né? Que isso é muito bom. Pois é, a gente estava comentando até antes também, fora do ar, sobre essa questão de como essas entidades que representam certos setores da comunidade, como o caso da SIC, o empresariado, eles têm um papel muitas vezes fundamental em direcionar o desenvolvimento de uma cidade, né? A gente vem falando muito sobre isso ultimamente aqui na rádio também. E aí tem a questão do plano diretor, por exemplo, de outros assuntos. Código de posturas teve em debate agora há poucas semanas atrás. E são assuntos que eles são, lá no final, quem vota são os políticos, são os vereadores, é o prefeito que assina a lei. Mas é um debate que ele precisa ser fomentado na comunidade. E aí eu percebo que o setor empresarial ele precisa tomar parte também nesse debate, né? De opinar, de ouvir, de discutir as ideias. Tem que ter uma cultura de debater esses assuntos mais profundos também, né? Para poder direcionar o desenvolvimento de uma cidade, né? Porque são coisas que muitas vezes elas influenciam diretamente na empresa daquela pessoa. Então, hoje a pessoa não... Isso vale até para casa de uma pessoa, eu acho, né? As pessoas têm, às vezes, uma visão muito individualista. Não, eu tô na minha empresa, eu tenho que me preocupar em administrar a minha empresa. Eu tô na minha casa, eu tenho que me preocupar em cuidar da minha casa. E não tem essa visão mais ampla da cidade em si, do desenvolvimento dela, né? Então, a gente fala sobre questão que agora, essa última semana, a gente abordou muito esse assunto aqui na rádio, sobre questão ambiental, o que a comunidade em si está falando e está propondo para se discutir, para resolver esses problemas. E aí, como é que tu vê essa responsabilidade também do setor empresarial em discutir, equilibrar também o desenvolvimento econômico, mas equilibrado com essa discussão, esse olhar para o lado mais social, ambiental também, de ter esse cuidado, porque, querendo ou não, a empresa está inserida nessa cidade em que tem esses problemas na sociedade. Então, acaba sendo um papel também resolver, né? Ajudar a resolver, né? Não, com certeza. Este é o papel da associação. E para a associação ter força, ela precisa ter associados junto com ela. E um caso que eu posso te citar aqui foi o caso dos pedágios aqui em Camaquã. A Associação Comercial e Industrial de Camaquã levantou essa bandeira. Os pedágios iam sair, estava tudo pronto. E nós da associação, com diversas reuniões e pressionando os políticos e coisa, conseguimos adiar isso. A gente sabe que o pedágio vai sair, mas vai sair não no formato que nós temos hoje. Eles vão ter que redesenhar esse formato e botar o mesmo formato que tem para Santa Catarina, para Freeway, para esses lados aí, que o pedágio é 5,50, 2,50, 5,50. Vai ter que ter outro formato, então vai sair. Mas eles só recuaram no momento que se houve essa pressão. Né? Houve essa pressão. E agora a questão que a gente está sofrendo, essa questão ambiental, hoje a gente tem um ponto favorável, que o nosso prefeito, o senhor Abner, ele é um cara muito aberto, ele é um cara que está sempre pronto para ouvir, para discutir, para trocar ideias, ele aceita que a gente opine, entendeu? E a gente já sabe, né, cara, e claro, e a associação talvez vai ter que se reunir, conversar com ele para ver o que está se fazendo, acompanhar de perto, o que está se fazendo, esse é o trabalho da associação, acompanhar de perto, o que está se fazendo em sentido disso, vai ter uma obra de contenção, como tu falou agora há pouco, as bacias, para conter a água, vai se ter mais obra de vazão, o que vai se fazer, mas alguma coisa vai ter que ser feito, porque esses fenômenos climáticos vão acontecer com muito mais recorrência. Entendeu? A natureza está respondendo tudo que sofreu, né? Então, talvez há muitos anos atrás daria para
remediar mais esses problemas. Hoje em dia já é mais uma questão de se adaptar a eles, né? Que eles Se estão adaptar aí, né? aos problemas, isso é verdade. Porque a gente sabe que não é ser pessimista, a gente tem que ser realista e sabe que isso pode acontecer mais. Então tem que se prever sim uma obra de contenção ou de escoamento, né? E aí a associação e todas as entidades entram no quê? No acompanhar o poder executivo e tentar colaborar no que pode, né? Até porque os recursos quem vão buscar são eles vão conseguir recursos. Para fazer essas obras precisa de grana, muito dinheiro. E eles que têm os caminhos para buscar esse dinheiro, né? Porque Que beneficia o comércio em geral que está ali no centro, que fica uma tarde sem vender, ruas alagadas, vários comércios que entra água, que tem prejuízo, estraga produtos novos. Já imaginou um comércio de móveis, um móvel em MDF, entra essa água suja, que não é água, é lodo, é esgoto, terminou com o móvel, né? Uma geladeira, se está exposta na loja, entra água, essa geladeira, a tendência dela é enferrujar. Né? Eu vou vender um produto depreciado para o meu cliente, um produto que já pegou uma chuva dessa. E vai na questão mobilidade urbana, por exemplo, também, né? Como é que o trânsito tá fluindo, se tem uma segurança no trânsito, isso tudo são assuntos que parecem muito, que nem eu disse, parece que é coisa que eles têm que resolver, que é eles que resolvem. Só que talvez seja um momento assim da comunidade, tanto as pessoas, o colaborador, o empresário, todo mundo, perceber que é uma coisa coletiva, né? É uma coisa que todo mundo... E aí parte de mudar um pouco da cultura de uma cidade, de um município. E aí eu, particularmente, vejo na ASIC um potencial muito grande de ser quem daqui a pouco vai tomar uma direção de apontar um rumo certo também, um caminho. Liderar essa... Porque nem sempre vai ser o político que vai Não. fazer isso, né? Pode partir da comunidade, né? Mas uma entidade, junto com a comunidade, junto com as empresas, junto com os lojistas, a gente tem muito mais força de poder cobrar alguma coisa, ou alguma medida, ou alguma solução para algum problema. Então, se trabalharmos juntos a gente é mais forte. E esta é a ideia. Eu sempre comentei que tem que se trabalhar junto, as entidades trabalharem juntas, junto com os comércios. Ah, não, mas eu não vou. Tá, não, participa, tem que opinar, todo mundo tem que opinar, todo mundo tem que estar. Porque a gente vive todo mundo na mesma cidade. Esses problemas, a chuva afetam todos nós, né? Afeta todo mundo. Inclusive, não é um problema específico de Camaquã também, né? A gente não está aqui também nem dizendo que é culpa de A ou B. A gente está realmente apontando que está acontecendo, não só em Camaquã, e que a gente precisa começar a falar mais sobre isso. Né? O nosso estado, a gente não ouvia falar nesse tipo de coisa no nosso estado até poucos anos atrás, né? Isso que aconteceu ano passado, aquela enchente, que inundou Porto Alegre, quem é que imaginar que uma situação aquelas ruas do quarto distrito em Porto Alegre, aquela cidade, o centro histórico, ia ficar embaixo d'água, cara. Né? E eu passo até hoje ali e me apavoro naqueles lugares onde subiu a água ali, né, cara? Eu fui outro dia na Fiergues, lá em Porto Alegre, e aí lá tinha um prédio onde ainda tinha a marca próximo lá da Fiergues, tinha ainda a marca de onde a água teve, e é praticamente metade da altura da residência, da casa ali. Foi o que aconteceu. Isso aí são fenômenos climáticos que a tendência é acontecerem mais. Né? A gente sabe disso aí, não tem como negar, né? Bom, e aí nessa tua gestão dos próximos 2 anos aí à frente da SIC, o que tu considera que sejam os teus principais objetivos? Que se encerrar esses próximos 2 anos e tiver atingido isso, ou pelo menos direcionado nesse caminho, tu vai ter ficado satisfeito aí na tua gestão? É bastante coisa. Mas assim, continuar com a nossa participação ativa na organização da Expo Camaquã, inclusive a gente já está trabalhando desde agora. Isso é um fator muito importante para nós, é um ponto muito importante, contribuir com a Expo Camaquã. Programar o Camaquã Summit para 2027. Então, todos os anos não dá, mas 2026 a gente vai trabalhar em cima de uma realização de um Camaquã Summit em 2027. A ideia é que seja de 2 em 2 anos, então. De 2 em 2 anos. Porque mobiliza
Mobiliza bastante gente, bastante dinheiro, é um evento muito legal, mas não dá para fazer todos os anos, porque a cidade não comporta, né, todos os anos. E é o tipo de evento que eu participei todos os dias, a gente estava lá, né? A Rádio Acústica foi media partner do evento, que eu percebo que é uma das possibilidades que se tem de mudar a cultura da comunidade, como a gente estava falando. Porque ali se entende ideias novas, se aprende coisas novas. Coisas novas. E quem acompanhou as startups, muita coisa legal, o pessoal apresentando projetos novos em todas as áreas ali, né? Então a gente tem esses dois objetivos e, claro, né, cara, atualizar o nosso ERP para trazer informações reais para os nossos associados. Tá? Isso é uma das coisas. Aumentar o nosso número de associados. Fazer que o nosso associado participe mais da ASIC, que viva mais a ASIC, participe das reuniões de almoço. Tá? Medidas para fazer isso aí. Nós vamos também ampliar a nossa mídia. Nós queremos todos a mídia lá dentro, divulgando a notícia, divulgando para a comunidade o que está acontecendo em cada reunião de almoço, o que está se fazendo, por que é importante estar lá. Então, vamos fazer isso aí também. Criar esse canal direto no nosso site para que o nosso associado possa entrar lá e fazer uma sugestão, fazer uma reclamação quando achar que tiver necessidade, entendeu? E fazer elogios também, né, cara? Achei bacana. Então a gente quer trabalhar mais próximo do associado. E também manter todo aquele prédio lá não é fácil, né, cara? O custo é alto, né? A gente tem que desenvolver mais serviços, que a gente já está com uma consultoria para desenvolver mais serviços, né, cara? Vamos ampliar a nossa faculdade. Inclusive, eu não tinha feito faculdade, tinha feito a parte de desenvolvedor de sistemas e tal, né? E não tinha feito faculdade. Agora estou fazendo através da AFAC, que é a faculdade, né, que vai ter um polo agora no Rio Grande do Sul. A FAC, que é na SIC, totalmente online, com preços acessíveis. Estou fazendo bacharelado em ciências contábeis, né? Então, comecei uma faculdade, é muito bacana, né, cara? Te dá um novo horizonte. Nós queremos ampliar esse serviço tem benefícios para os associados, né? Enfim, tem muitas atividades lá que a gente tem que fazer e divulgar mais. Eu fui acho que na reunião almoço que estava sendo lançada a faculdade essa, e aí, se eu não me engano, tem planos para, caso o empresário queira, também custear de alguma forma o estudo do colaborador dele também, né? Para incentivar que o colaborador possa... Para reter talentos. Então, na verdade, isso aí é um programa legal, porque eu quero dar um aumento para o Pablo. Mas eu não posso dar um aumento porque eu tenho uma política salarial que vai abranger toda a equipe ou não sei se eu vou conseguir manter daqui a 1 ano ou 2. Então, o que eu posso fazer? Vou te incentivar a estudar. E enquanto estiver estudando comigo, a empresa vai custear, um exemplo, 50% da tua mensalidade. Tu vai ter uma mensalidade possível de pagar, vai estar fazendo faculdade e vai se manter na minha empresa. Porque no momento que tu investir em capacitação, tu vai ter melhores pessoas, tu vai ter melhores resultados, né? Porque, que nem eu, se eu tenho um vendedor ruim, eu vou ter resultados ruins. Se eu tenho um vendedor bom, eu vou ter ótimos resultados. Entendeu? E não adianta, em qualquer setor a gente tem que se capacitar. A gente tem que se capacitar, tem que estar treinando. O mundo hoje, as informações, tudo está acontecendo muito rápido. Então, se a gente ficar parado, se a gente parar 6 meses de se capacitar, de estudar, de acompanhar o que está acontecendo, tu para no tempo. Hoje, com a inteligência artificial, por exemplo, que é algo que chegou e aí tem muita gente que tem até medo, vai roubar meu emprego, vai alguma coisa. Muitas empresas estão utilizando já, isso aumenta a produtividade em muitos setores também, para vários serviços, mas tem muita gente que daí o colaborador não sabe usar, por exemplo, ou tem dificuldade para usar isso daí, né? Então, talvez seja realmente, eu acho que já é uma coisa que vem mudando culturalmente já também, eu acho, na questão da empresa deixar de investir só na tecnologia, no equipamento,
e investir também no colaborador para qualificar ele, para saber usar aquela ferramenta, né? Porque sempre se cobrou muito de que a pessoa tem que vir pronta, o colaborador tem que chegar pronto, só que às vezes não funciona assim, né? Às vezes Não funciona porque cada empresa tem uma maneira de trabalhar, usa ferramentas diferentes, então chega numa empresa, tem que ser treinado, tem que ter o tempo para te aprender, né? E com a inteligência artificial, essas coisas é uma ferramenta que te ajuda, né? Ajuda. Agora, eu mesmo trabalhando com tecnologia, sendo uma referência na área tecnológica em Camaquã, eu ainda acho que nada substitui o atendimento humano, o ser humano. Tanto é que nas nossas vendas online, até por uma questão de poder concorrer com grandes players, grandes magazines, a gente manda um folder junto com a compra, agradecendo o cliente pela compra, por ter ele conosco, né? Agradecendo esse cliente. E a gente diz nesse folder o seguinte, ó, se você tiver algum problema, nos contate através do WhatsApp, do e-mail, a gente telefone, a gente dá os meios para que o cliente possa fazer contato. Porque aqui você tem pessoas para te atender. Entendeu? Então a gente ainda acha que se trabalha com toda a tecnologia, cada vez mais tem que trabalhar, não tem que fugir, mas a gente acha que nada, e entende que nada vai substituir o ser humano, né? Porque falar com o robô é chato, né, cara? Às vezes o robô... A gente que tem uma facilidade, agora imagina uma pessoa que não tem muita facilidade. Tu vai ligar, às vezes, por uma empresa, por uma coisa básica, e tu tem que passar por um robô que vai te dar uma opção de falar com outro robô, e aí tu nunca chega para falar com uma pessoa. Não, é bem isso aí. Hoje, em 90% dos atendimentos, hoje já está assim, né? Tu liga lá, o robô te atende, te dá umas opções de pergunta lá, tu responde. Daqui a pouco, se não é nenhuma, tu acaba encerrando muitas vezes o atendimento, né? Então, eu entendo que neste primeiro momento que nós temos um público entrando nessa área digital, entrando nessa área de compras online, se a gente tiver um atendimento diferenciado por um atendente que diz, não, só um pouquinho, eu estou aqui, eu vou resolver teu problema. A gente consegue se diferenciar das grandes empresas, até porque a gente não consegue contratar esses robôs, que são caras, das grandes empresas que contratam esses robôs. É uma maneira de a gente também oferecer um diferencial no nosso atendimento que a gente está vendendo, né? E tu acha que o público em geral ele reconhece isso, a importância, por exemplo, de que às vezes tem certas coisas que até encarecem no produto, muitas vezes. Eu sei que eu já trabalhei no comércio e aí a gente tinha todo um preparo para explicar para as pessoas como é que utilizava aquele produto. Só que isso tudo, porque a empresa tinha um custo com o colaborador, acabava que encarecia um pouquinho o produto. E aí algumas pessoas, às vezes, não reconhecem esse a mais que tem e mesmo assim optam por comprar o mais barato ali na internet, da China, mas aí não tem quem te socorra quando precisa socorrer. Tu acha que culturalmente as pessoas elas estão em que sentido? Assim, elas valorizam bastante esse contato humano ainda também? Eu avalio isso como um grande diferencial nosso. Tá? Um grande diferencial nosso. Porque quando uma pessoa chega lá na empresa, eu vendo uma solução para eles. Tá? E isso é um diferencial, porque eu tenho uma pessoa treinada, capacitada lá, que ele vai sair de lá com o equipamento sabendo usar. Eu recebo clientes que compram em outras lojas, recebem o produto e vão lá para a loja para ver como é que usa. Se nós vendermos um celular para ti na loja, chegou lá na loja, comprou um iPhone, tá? O meu vendedor, ele senta contigo, ele te cria o teu Apple ID, cria o teu e-mail se tu não tiver. Se tu não souber a senha, ele recupera a tua senha. Ele inicializa o teu celular, ele volta o teu backup, tu sai com o teu telefone da loja funcionando. Entendeu? É mais caro? É um pouquinho mais caro. Mas é o cliente que quer solução, entendeu? O cliente, ele quer... Porque às vezes o cliente compra um produto, leva para casa, não sabe como é que usar, bloqueia, tranca, enfim... Né? E não tem quem explique. Não tem quem explique, porque aonde ele comprou, a pessoa vendeu pelo menor preço e deu. Liga para alguém que seja autorizado. Então a gente recebe muitos clientes lá que compram, né, cara, e depois vão lá procurar a nossa assistência, né? E eu vejo que nós temos um grande diferencial. Hoje mesmo a gente atendeu um cliente lá do Cristal,
Ele veio comprar um patinete. Olha, ele veio comprar olha como é que são as coisas. Ele veio comprar um patinete pro afilhado dele, para dia de Natal. Eu identifiquei o cliente, ofereci um café para ele. O teu notebook tem que trocar. E é o momento agora que tem as promoções de Natal e ele reserva o que eu vou buscar amanhã. Então, esse cliente entrou na loja para buscar um patinete pro afilhado, ele já deixou comprado um notebook para buscar amanhã. E até o final do ano ele vai levar uma TUI, uma moto elétrica para ele pro Cristal, né? E esse cliente, ele me disse, cara, eu venho aqui porque aqui vocês resolvem meu problema, entendeu? Eu não tenho que estar me estressando. Se eu comprar algum produto, de algum problema, eu trago aqui, vocês resolvem. Então, é a segurança que eu tenho. Entendeu? Eu compro, não quero me estressar, não tem por que me estressar. Se eu vou comprar um patinete, uma moto, um notebook, deu problema, vocês resolvem. Então, esse é o diferencial, de ter pessoas para atender ainda, né? E é algo que é uma construção, né? Tu tem uma relação já com esse cliente de ele confiar em ti. Tu falou que o notebook não funcionava mais, ele confiou. E ele tem motivos para isso, porque tem um histórico ali já de que foi honesto com ele e ele sabe que ele pode confiar, né? E aí, como presidente da SIC também, para os próximos 2 anos, é como que pode ser fomentado mais isso de as pessoas comprarem no comércio local? Porque se fala muito sobre compra em Camaquã, compra no comércio local. A própria rádio participa de algumas promoções, como a Black Week Costa Doce, por exemplo, sim, que são promoções, são grandes promoções, mas ao longo do ano, como fazer com que as pessoas comprem em Camaquã? Pois é, isso aí é um desafio muito grande, cara, porque concordo contigo que tem que ser feito um trabalho, que não adianta só a gente falar compra em Camaquã, mas o lojista também ele vai ter que oferecer ou um parcelamento, ou um desconto, para as pessoas comprarem aqui. Isso é um trabalho aí que eu faço o chamamento, entendeu? Eu não posso criar uma campanha sem ouvir o meu associado, sem ouvir o meu lojista. Ele vai me dizer, olha, eu posso vender essa caneta por X, eu não posso vender por menos. Entendeu? E ele tem que me ajudar a desenvolver essa campanha. O que a gente pode fazer para vender mais, para dizer para a população, compre em Camaquã. Porque quando eu penso em comprar uma caneta, eu mentalizo, ou se eu falar em comprar uma caneta, eu abrir meu celular, a primeira coisa que me aparece é uma caneta. É verdade. Tem coisas que às vezes eu tenho a impressão que eu nem falei, que eu só pensei, cara. E tu abre o celular, parece que ele tá lendo teu pensamento. E já te aparece aquilo ali. Aí aquilo ali começa a te martelar. 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco me pega de jeito e eu compro a caneta. Então o nosso concorrente hoje está no bolso do nosso cliente o dia inteiro. Se bobear, ele está 24 horas com o nosso cliente, o nosso concorrente, o nosso pior concorrente. E o nosso concorrente, quando eu falo, é um cara que pode estar lá na China, né? Ou pode estar em São Paulo, pode estar em grandes centros, em grandes indústrias. E principalmente quando é de fora do país, ele está pegando esse dinheiro que poderia estar girando aqui dentro e está levando para lá. E levando para fora. Então, é aí que eu digo que nós o lojista, né, o comércio, a gente tem que desenvolver essas campanhas. Mas para isso vai ter essa linha que quem não quiser na reunião, não participar, ou coisa parecida, que não pode ter um impedimento, coisa parecida, mas vai ter uma linha direta de dar sugestões. Olha, seria legal fazer isso, seria legal fazer aquilo, e realmente fazer uma campanha para a gente se engajar. Eu participei agora da Black Week Costa Doce, né? E eu ainda gravamos lá uma chamada e eu digo, olha, aqui a Black Week é de verdade, eu tenho produtos com promoção mesmo, e fiz produtos, claro, produtos que eu poderia fazer com promoção, produtos que eu poderia botar uma condição de pagamento melhor, e fiz. E tive várias pessoas que foram na loja chegando, olha, eu ouvi dizer que aqui a Black Week é de verdade. E compraram. Inclusive, eu tive um caso de um cliente que não comprava desde 2023. Ele foi lá e comprou um som do bar com torre da JBL, né, cara? Então, são clientes que escutam, vê que tem uma promoção e vão comprar. Agora, isso aí são campanhas que a gente pode criar um modelo de campanha, mas a gente precisa da opinião, da sugestão do comércio, para ver o que eles podem fazer também, né? O que eu poderia fazer na minha loja lá para participar de uma campanha compra em Camaquã? Por que comprar um computador na PC Informática? Entendeu? Daqui a pouco não é só a questão preço, porque não é só o preço que define uma venda.
Eu tenho N motivos para dizer o porquê que tu deveria comprar um computador em Camaquã, na PC Informática. Compra em Camaquã, se vai comprar um computador, um notebook, compra na PC Informática. Ou compra no Jairo da Unidata, ou compra no, não sei qual é a outra revenda de computador, mas compra em alguém daqui, que vai te dar assistência, vai te dar garantia que está aqui, entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que criar junto com o associado e criar essas campanhas para fomentar mais o comércio, o negócio de todos nós, né? Tu comentou sobre a questão de que, falou que ali a promoção era de verdade, né? Será que hoje em dia a gente vive esse mundo que, infelizmente, a gente cada vez vê mais golpes e pessoas oportunistas, onde ser honesto virou um diferencial praticamente? A pessoa, não, aqui nós somos honestos, e isso é um diferencial hoje, né? Parece no mundo, né? Na verdade, a gente tem que estar 24 horas ligado, porque tem sempre alguém tentando te dar um golpe, né? Na empresa, ou é boleto falso, ou é ligação de agente bancário, ou enfim. E aí, às vezes, a gente, mas como é que vai cair num golpe desse? Mas tem golpes que são tão bem articulados, tão bem armados, né? Que tu cai muitas vezes despercebido. Quando tu vê, tu já caiu. Que tá ali, né? Tá no teu bolso. Exatamente, exatamente. Às vezes, enquanto tu tá preocupado em resolver os teus problemas do dia a dia, tu tá correndo para resolver os teus problemas do dia a dia, o golpista, ele tá lá sentadinho, pensando em como, levantando os teus dados em como te enganar. Né? Então, isso é uma das coisas também, apesar de ter diversas campanhas, né, cara? Em rádio, televisão, pra gente não cair nesses golpes, né? Mas é o tipo de coisa, cara. E a gente, quando faz a própria Black Friday, né, cara, a gente vê que o pessoal aumentava os preços, depois baixava os preços, isso acaba perdendo a credibilidade, né? Então a Black Friday acontece nos Estados Unidos, os caras fazem uma sexta-feira lá e realmente baixam preços, né? Os americanos baixam preço. Aqui no Brasil, o brasileiro é mais malandro, aumentava os valores um mês antes e depois, no dia da Black Friday, baixava os preços. Então é por isso que a gente tem que pegar e dizer, não, aqui a Black Week, a Black Friday, enfim, é de verdade. Eu realmente fiz preço diferenciado para vender nesse pequeno período aí de dias, né? Bom, Enio, vou te dar também a oportunidade, se quiser complementar mais alguma coisa, que a gente falou sobre vários assuntos aqui, e aí alguns daqui a pouco pode ter ficado alguma coisa que queira ainda complementar, e te pedir também para dar uma dica, uma sugestão para quem é jovem, talvez que se identifique contigo, que é lá do interior, de uma família do interior, e que talvez queira tentar coisas novas. Pode ser até no próprio interior, porque hoje tem muita tecnologia, tem muita mais oportunidade no interior do que tinha antigamente, hoje em dia também, né? Antes a coisa era um pouco mais arcaica, hoje é mais tecnológica. Ou que queira vir para a cidade, que queira empreender, o que fazer. Uma dica boa aí para essas pessoas aí que podem estar nos acompanhando. O que eu diria? Se você está no interior, tá? Hoje eu vejo grandes oportunidades no interior com a agricultura familiar. Plantar as verduras, cenoura, beterraba, que a gente hoje... Eu sou um cliente fiel da feira do produtor rural. Todo sábado eu vou ali comprar produtos excelentes. Criar um frango caipira, que tu não consegue mais comprar um frango bom, a carne de porco de qualidade. Então tem como empreender na agricultura familiar e sobreviver da agricultura familiar. A gente tem muitos casos de sucesso aqui na região. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem muita gente ganhando dinheiro, levando uma vida muito boa com a agricultura familiar. Agora, se você quer empreender na cidade, se tem algum negócio que você gosta de fazer, que você tem que... Para empreender, você tem que amar o que você vai fazer, né? Eu quero botar uma pequena loja, quero ser dono do meu negócio, quero ser prestador de serviço. Acredite, comece o negócio do tamanho que você possa conseguir, né? No tamanho do passo que você pode dar. E vá subindo degrau a degrau. Não tenta começar muito grande, tenta começar do tamanho que é possível, com humildade, né? E a consequência do trabalho, o retorno do teu trabalho vai ser o crescimento. E se gosta de empreender, eu aconselho, empreenda, invista,
tem que trabalhar 24 horas por dia. Empreender não é achar que hoje, agora não sou mais funcionário. Pelo contrário. Tu não é mais funcionário, tu é patrão. E o patrão trabalha 24 horas por dia. E nos finais de semana ele se preocupa porque na segunda-feira começa uma nova semana e começa tudo de novo. Mas tu tem na veia o sangue de empreendedor e quer empreender, vai em frente. Vai em frente. A gente está aí para... nós, seres humanos, temos que correr atrás dos nossos sonhos, né, cara? E dá tudo certo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, né, nesse nosso projeto que a gente está implementando de podcast aqui na Rádio Acústica FM. E a rádio sempre foi parceira e vai continuar sendo também, sempre que tiver bons assuntos, bons projetos para a gente fomentar também, colocar em debate, né? Acho que é importante que as pessoas elas conversem bastante sobre todo tipo de assunto, né? Seja empresarial, seja qualquer outro assunto que tenha algum impacto na comunidade, e aí fica o espaço aberto sempre para a SIC também, sempre que tiver algum assunto novo, para a gente colaborar também. Eu que agradeço, Pablo, me senti muito honrado de poder estar aqui participando dessa conversa, um bate-papo formal, a gente trocando ideias, falando, né, cara? E falando sobre empreendedorismo, e acho que é importante esse trabalho, é um projeto muito bacana, porque até pessoas que querem empreender podem se inspirar, não só no meu projeto aqui, mas em diversos projetos que vocês vão apresentar no decorrer do tempo, né? Para ver que isso aqui não é uma novela, isso não é uma ficção científica, isso não é um filme, né, cara? Que tudo não é o que a inteligência artificial monta ali para ti. O que a gente falou aqui é uma realidade vivida de 27 anos, eu como empreendedor, né? E quem acompanhar o podcast do começo ao fim, vale a pena acompanhar do começo ao fim, vai ver que eu tive altos e baixos, tive muitos desafios, tive muitas mar azul, muitas vezes o mar estava azul e veio tempestade, então vai ver que a gente, como empreendedor, tu passa por essas tormentas e estamos aí firmes e fortes. Então eu agradeço o convite e fico sempre à disposição, a Associação Comercial, que precisarem da gente. Muito bem, conversamos com o Enio Vaskov Nunes, que é o proprietário da PC Informática, loja aí conhecida por todos da região, e também eleito presidente da SIC, vai estar aí na gestão da SIC nos próximos 2 anos. Para saber mais informações, pode acessar o nosso site, acusticafm.com.br, e também aqui nós apresentamos todo o episódio completo, mas nas redes sociais da Acústica também, Instagram, Facebook, TikTok, vamos estar compartilhando aí pequenos cortes também que podem ser muito interessantes aí para quem daqui a pouco não teve o tempo de assistir o episódio inteiro, mas vale a pena assistir o episódio inteiro também. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram e até a próxima.